Nós observamos a humildade do nosso Senhor, a humildade do nosso Salvador. Um homem que nasceu, que se fez homem, que se esvaziou da sua glória. Quando a gente olha e observa todos os evangelhos, que é a historiografia de Jesus, conta a história de Jesus, nós vamos observar a humildade do nosso Senhor, a humildade do nosso Salvador. E essa qualidade é uma qualidade que nós temos que ter, porque a palavra de Deus vai dizer que os humildes de coração herdarão o reino dos céus. E nós só conseguimos ter essa verdadeira humildade quando nós somos alcançados pela graça mediante a fé. A humildade, ela é definida como o reconhecimento de nossa necessidade por Deus. Nós temos que ter essa necessidade, reconhecer a nossa dependência, reconhecer a nossa necessidade. A humildade, ela é vista como uma atitude de dependência espiritual. Dependência espiritual que permita que os nossos corações possam estar abertos, os olhos abertos e os corações disponíveis para receber essa graça de Deus. E quando nós olhamos para a humildade bíblica, ela é uma virtude que vem de um coração quebrantado e contrito. Que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E isso quando você faz um contraste com o orgulhoso não consegue se quebrantar. O orgulhoso não consegue ser um homem, uma mulher humilde. A humildade tem que ser vista por a igreja como uma virtude nobre de um coração que reconhece a sua fraqueza, a sua dependência. A humildade envolve reconhecer completa dependência do Senhor. E essa humildade tem que ter no coração de cada um da igreja a humildade de abrir esse coração para a disponibilidade para aprender mais de Deus. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos perceber em várias passagens que Jesus, ele é o Salvador dos humildes. Os humildes herdarão o reino dos céus. Jesus é o Salvador dos humildes. Abramos nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. O tema da minha Bíblia aqui nessa pequena perícope é justamente isso. Jesus, o Salvador dos humildes. Esse será nosso tema. Mateus 11, versos do 25 até o 27. Eu gostaria de ler e que a amada igreja acompanhasse a leitura. Nós vamos trabalhar com esse tema nessa noite. Jesus, o Salvador dos humildes. Jesus, Salvador dos humildes. Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Quem não tiver a palavra de Deus vai estar exposto aqui no Data Show. Mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nessa noite, para que você possa acompanhar a exposição. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus, para que essa palavra possa ser aplicada nos nossos corações nessa noite. Que Ele possa nos iluminar para que nós possamos entender. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte, te bendizemos. E já somos gratos, ó Deus, porque nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. E te pedimos, ó Deus, em forma de humildade, nessa noite, que o Senhor nos ilumine, ó Pai. Abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja guardada nos nossos corações. Não só guardada, mas vivida. Que nós não possamos, ó Deus, ser simplesmente participantes, não, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Fala, Senhor, através das Escrituras Sagradas. Fala, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém?
Meus irmãos, quando a gente lê esse capítulo aqui 11, a gente vai ver que é um capítulo dos paradoxos. Há muito contraste aqui. Jesus ele tinha acabado de advertir as cidades impenitentes, cidades que não se arrependeram, as cidades aonde Jesus fez mais sinais e prodígios, que eram 3 cidades, que era Betsaida, Corazim, Cafarnaum, aonde Jesus residia. Essas 3 cidades foram os locais aonde mais aconteceu milagres e prodígios. A gente vai perceber já aqui, de antemão, que milagres não salva. O milagre que salva é o próprio Senhor penetrar nos nossos corações e refletir para que nós possamos ser salvos. Mas sinais, milagres e prodígios não salvam ninguém. Jesus, ele adverte severamente essas cidades. Por quê, pastor? Porque eles recusaram a se arrepender, se recusaram a crer no Messias. O ministério de Jesus estava enfrentando aqui rejeição. Isso já serve para as nossas vidas também. Meus irmãos, vai haver momento nas nossas vidas que nós vamos ser rejeitados. As multidões seguiam Jesus por interesse, queriam alimento, queriam colocar Jesus no poder, à força. Queria transformar ele no rei dos judeus, um rei militar e não um reino espiritual. Havia vários questionamentos sobre o ministério de Jesus. Eles acusavam Jesus de ter um ministério fracassado. Eles acusavam Jesus dizendo que Jesus estava possesso por demônios. Era isso que toda essa comunidade fazia com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E é justamente aqui, nesse texto de aparente fracasso, onde Jesus ele irrompe com uma adoração, com um momento de louvor, com um momento de oração. E é um dos únicos momentos onde tem isso nesses evangelhos aqui, que são os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles são sinóticos, porque nós olhamos ele com um olhar completo, olhar ao mesmo tempo mesmo, os 3 evangelhos ao mesmo tempo. E é um momento ímpar aqui, aonde há uma comunicação direta entre o Pai e o Filho, mostrando que Jesus e o Pai são um, mostrando a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, mostrando que Jesus é Senhor sobre todos. E ele começa aqui falando sobre a revelação, sobre o caráter da oração de Jesus. É interessante que Jesus já começa assim, no verso 25, olha o que é que ele diz: por aquele tempo Jesus exclamou. Jesus exclama, essa exclamação que Jesus faz aqui é Jesus respondendo algo, mas é interessante que não há pergunta imediata para essa resposta de Jesus. Mas o que é que Jesus está respondendo? O que é que Jesus está exclamando? Qual o motivo dessa exclamação de Jesus? O que é que Jesus está respondendo? É justamente tudo o que tinha acontecido antes nesse evangelho aqui, tá? Não tinha uma pergunta imediata. Você pode ver aqui que não tem. Ele simplesmente diz, por aquele tempo Jesus exclamou, Jesus respondeu. O que era que Jesus estava exclamando? Por que Jesus estava respondendo? Porque havia rejeição ao seu ministério, havia incredulidade. Jesus estava respondendo justamente a esses homens aqui. A resposta de Jesus é interessante, que não é um lamento. Jesus não está murmurando, Jesus não está dizendo que ele fracassou, não. Jesus, ele irrompe aqui com um ato de louvor, com um ato de adoração. Ele irrompe dizendo, ó Pai. Ele exclama, graças te dou, ó Pai. É um ato de louvor, é um ato de agradecimento ao Pai. Jesus, ele não murmurava, ele simplesmente adorava. E nós temos que fazer isso. E quando ele diz aqui, graças te dou, ó Pai, ele vai mostrar uma coisa importantíssima na palavra de Deus. Meus irmãos, talvez um dos pontos principais de todas as escrituras sagradas, que é a paternidade de Deus. Pai, pater.
Justamente isso, a paternidade de Deus, revelando intimidade, a intimidade que Ele tinha com o Pai, a intimidade que Ele nos dá hoje para que nós possamos ter intimidade com o Pai, relacionamento pessoal e amor incondicional. A paternidade de Deus na Bíblia é um dos conceitos centrais da palavra de Deus. Nós temos que entender isso, que isso descreve relacionamento íntimo de amor de um Pai que nos ama incondicionalmente. Meus irmãos, Deus, Ele nos ama apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas falhas. Ele ama o seu povo, Ele ama o seu filho, os seus filhos, Ele protege os seus filhos e Ele disciplina em amor e em sabedoria, porque Ele é um Pai. Ele é um Pai presente, Ele ama os seus filhos, Ele continua amando os seus filhos. A paternidade de Deus, ela vai trazer segurança para os seus filhos. A paternidade de Deus vai trazer pertencimento. Nós pertencemos a um Pai, nós temos Pai, nós fomos adotados, inseridos na videira que é Jesus. E essa paternidade tem a ver com acesso a Ele também. Você pode ir a Ele clamando, colocando a sua causa diante dEle. É essa paternidade aqui, a paternidade de Deus como modelo perfeito. Essa paternidade é o modelo para nós pais e mãe. A paternidade como modelo perfeito de amor incondicional. Deus nos ama incondicionalmente, mesmo sendo falhos, mesmo sendo efêmeros, mesmo sendo pecadores. O seu amor é um amor incondicional que não muda. Ele não muda por causa do meu desempenho, não, Ele continua sendo amor. Ele ama os seus filhos. Essa paternidade de Deus tem a ver com cuidado e com proteção. Meus amados irmãos, proteção e cuidado de um pai amado que vigia os seus filhos, que guia os seus filhos. É essa paternidade, a paternidade quando a gente vê lá no Salmo 23, do bom pastor que cuida das suas ovelhas, que guia. Mesmo diante do vale da sombra da morte, Ele nos guia pelo vale e nos guia por pastos verdejantes. É sinal de proteção, é sinal de cuidado, é sinal que Ele está conosco nos bons e nos maus momentos, todos os dias das nossas vidas. É sinal de proteção, é sinal de cuidado. Pastor, para todos não. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos dá o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. É assim que nós somos filhos de Deus. Esse Pai amoroso, esse Pai protetor, esse Pai que é um Pai disciplinador em amor. A disciplina de Deus sempre é para o nosso bem-estar. A disciplina de Deus sempre é para o nosso amadurecimento, sempre é para o nosso crescimento e sempre é para a santidade, como a irmã orou aqui. Então, essa disciplina de Deus é para nos preparar, para nós crescermos, para nós amadurecermos e para vivermos uma vida de santidade, diferente da disciplina ou da correção de um pai humano, que às vezes nós exageramos na dose. Nós não sabemos o momento certo, nós disciplinamos, mas nós às vezes erramos na dose. Esse Pai amado não, Ele cuida e tem a dosagem certa para corrigir os seus filhos, para colocar ele na linha, para corrigir, para que eles possam continuar prosseguindo, andando. Essa correção de Deus é para moldar os seus filhos. Deus está moldando os seus filhos. Deus, Ele nos corrige para quê, pastor? Para nos guiar, para nos restaurar de situações que às vezes nós enfrentamos e dificuldades quando nós nos afastamos dEle. Ele está moldando os seus filhos, como Isaías diz, o oleiro que está consertando os seus vasos, que vasos criados à sua imagem e semelhança, aquele pai amado que coloca o seu filho no prumo, que ajusta o caráter do seu filho, mesmo doendo, é para o nosso bem-estar, quando Ele nos conserta, quando Ele nos orienta. É a paternidade de Deus
como um pai amoroso, como um pai que corrige porque Ele ama, para que nós não possamos fazer e viver conforme a nossa vontade, mas viver como a vontade dEle. Meus irmãos, um pai que cuida, não é um pai que escraviza os seus filhos, não, mas é um pai que dirige os seus filhos, que orienta os seus filhos, que mantém os seus filhos, que direciona os seus filhos, que sustenta os seus filhos pela mão, que coloca no braço para confortar no momento de dor, no momento de perda. Naquele dia, quando você pensa que tudo está acabado, quando você pensa que o barco vai afundar, Ele pega você pela mão e diz: tu és o meu filho amado. Você é filho de Deus. Você tem um pai no céu que cuida de você. Você tem acesso direto a Ele. Vá a Ele, peça a Ele. Peça a Ele. Vá a Ele. Esse pai, Ele está aberto, com os braços abertos, assim como Ele fez com aquele filho pródigo que voltou para casa. Depois de se lambuzar, Ele está nos aguardando. É a paternidade de Deus, um pai que sempre está com os braços abertos para receber os seus filhos que Ele ama e que Ele tem prazer. Essa paternidade aqui, ela traz um novo nascimento, ela muda a nossa vida. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Os verdadeiros filhos de Deus nasceram de novo, nasceram do alto, nasceram da água como símbolo de purificação e nasceram do Espírito Santo como símbolo do batismo com o Espírito Santo de Deus. Essa paternidade traz restauração, traz regeneração, traz novo nascimento. Meus irmãos, essa paternidade de Deus, ela traz companhia. A paternidade de Deus, ela traz segurança nos momentos difíceis, naquele momento que você pensa que você está sozinho, naquele momento que você pensa que foi abandonado pelos seus parentes, pelos seus familiares. Tem um pai amado que lhe dá segurança, que lhe dá conforto e que é por você. Você tem que sair daqui com isso na mente: eu tenho um pai amado que estás no céu e que cuida de mim, que cuida dos seus filhos. Mesmo diante do caos do mundo, como ele está hoje, Ele prometeu que mandaria o Espírito Santo, e hoje você é habitado, você é templo, você é morada, você é cuidado, você é confortado. Naquele momento que você pensa: Deus, eu não aguento, isso foi demais para mim, Ele disse: não, meu filho, eu estou com você, eu habito em você, eu cuido de você. Esse é o nosso Pai. Esse é o seu Pai, esse é o nosso Pai amado, em quem nós temos prazer. Nós temos que ter prazer nesse Pai, nessa paternidade de Deus. A segunda designação de Deus nesse texto é a sua soberania. Primeiro Ele chama Deus de Pai. Graças te dou, ó Pai. E agora Ele vai mostrar que esse Pai, Ele é soberano. Logo em seguida está aí Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história. Todos os nossos dias foram contados e registrados, cada um deles. Ele é soberano sobre as nossas vidas, Senhor no céu e na terra, em todos os locais, em todos os lugares. Essa é a soberania de Deus. Nada foge do seu controle. O mundo não está descontrolado, não. Está como Ele disse que ia ser, por causa do pecado, por causa do homem, por causa do coração corrupto do homem. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor e tem toda a autoridade no céu e na terra, em todos os locais. Aqui é o cuidado providencial, a soberania providencial de Deus. Pastor, Ele é soberano sobre o universo. Ele é criador. Ele é sustentador de todas as coisas. Para onde nós iremos sem esse Pai amado? A paternidade de Deus. Para onde nós iremos sem esse Pai soberano? É um dos salmos que eu mais gosto na minha vida, é o Salmo 139, que ele diz: para onde eu vou? Eu estou cercado pelo meu Deus. Ele diz: Ele sabe o meu sentar, Ele sabe o meu deitar, Ele sabe o meu levantar. Se eu vou para o sul, lá Ele está. Se eu volto para o norte, Ele lá está também. Se eu subo aos montes, lá está Ele. Se eu desço, lá está Ele também. Mostrando a sua soberania, mostrando que Ele está em todos os lugares, cuidando da sua igreja, do seu povo.
Para onde nós iremos sem esse Pai cuidador e esse Pai soberano? Não há lugar. Aquilo que Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Nós temos que seguir Ele, ser direcionado por Ele. A origem do cristianismo, meus amados irmãos, vem através dessa soberania de Deus. Ele é Senhor absoluto de nossa história, das nossas vidas. Por isso a igreja tem que estar com o coração atento, não um coração disperso, mas para perceber qual a vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós estamos dispersos, nós estamos feitos folhas ao vento. Não, nós temos um Senhor soberano que cuida das nossas vidas, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família. Nós temos que ser homens e mulheres e aprender em humildade a ser homens e mulheres dependentes de Deus, dependentes. Esse homem soberano, esse Deus soberano, esse Cristo que se fez homem e que é um Deus soberano também, Ele é criador do universo, sustenta todas as coisas. Por isso tem que trazer temor no meu coração. Muitos crentes hoje perderam o temor de Deus. Isaías, quando viu a soberania de Deus, os anjos cantando, os anjos clamando, os serafins, os querubins clamando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele caiu na frente de Deus. Tem pessoas hoje que não têm mais temor a Deus. Nós temos que ter temor, reverência, porque esse Deus, Ele é um Deus soberano. Nós não conseguimos entender a total situação desse Deus magnífico, majestoso, mas Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que cuida da sua igreja, na sua soberania, Ele cuida da sua igreja. Um Deus que está presente, um Deus superior a tudo, a todos. Os anjos não se comparam, ao contrário, os anjos clamam a Deus, como a irmã leu aqui. Os anjos dizem: fica de pé. Os anjos são servos como nós. Os anjos são mensageiros de Deus como nós. Ele é superior aos anjos, superior à criação, superior à humanidade. Ele é diferente de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus eminente. Ele está aqui hoje. Ele é um Deus presente nas nossas vidas, meus amados irmãos. Presente. Ele sabe da nossa história. Ele conhece cada história aqui, cada vida, cada processo, cada luta, cada desafio, cada coisa que você passou ou o que você está vivendo. Ele é um Deus presente. Só que nós temos que ter intimidade com esse Deus, buscar a Ele, clamar a Ele. Nós temos que ter uma vida na presença de Deus, meus amados irmãos. Muitos não buscam a Deus. Nós temos que ter uma busca constante a Deus. Por isso ele exclama: graças te dou, ó Pai. Graças te dou. Aqui ele vai trazer dois verbos interessantes agora, que é para a igreja prestar muita atenção. Nessa soberania de Deus. Primeiro Jesus falou da paternidade de Deus, Pai. Depois ele falou da soberania de Deus. E agora ele vai trazer dois verbos interessantes aqui. A um ele se revela e a outro ele se oculta. Muitas pessoas estão cegas porque Deus se oculta a eles. Pastor, por que Ele faz isso? Por causa da incredulidade do coração do homem. Primeiro ele clama aqui: graças te dou. Primeiro ele diz: porque tu ocultastes. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes, ocultastes essas coisas dos sábios e dos instruídos. Meus irmãos, Deus, Ele resiste ao soberbo. Deus, Ele não se revela aos soberbos. Não. Por isso que Ele é o Salvador dos humildes. Aqui é o coração pulsante dessa passagem. É justamente um contraste entre ocultar e se revelar, se esconder e, ao mesmo tempo, é isso que Ele está dizendo aqui. Ele se esconde dos sábios e dos instruídos, e Ele se revela aos pequeninos, aos humildes de coração. Dois verbos que nós temos que sair com eles daqui dessa noite, gravado nos nossos corações. Dois verbos principais aqui, e isso nos ajuda a entender a identidade de Jesus.
A identidade de Jesus, a identidade do reino de Deus. Por quê? Porque aquele a palavra aqui é ocultar no grego, mas aqui é escondestes, ocultar. Porque ele oculta. O que é que ele oculta? O que é? A identidade de Jesus. Muitas pessoas não vão saber da boca para fora que Jesus é Senhor e Salvador. Jesus oculta o reino de Deus. Jesus oculta o evangelho da graça. Jesus oculta os mistérios do céu. Ele oculta essas coisas, não porque ele é um Deus mau, não, mas por causa da dureza de coração desses homens aqui. No contexto aqui, esses homens eram os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que diziam que Jesus estava endemoniado. Mas resumindo, trazendo para hoje, ele se oculta para os orgulhosos, ele se oculta para os soberbos, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes de coração. Ele se oculta. Esses homens eram sábios, segundo os seus corações, sábios e instruídos. Eles eram sábios segundo o seu coração. Os fariseus, os saduceus, sabiam as escrituras decoradas, tinham o treinamento teológico, eram respeitados diante da autoridade, das autoridades e da sociedade. Tinham posição social, posição religiosa, mas não tinham coração quebrantado e contrido, eram orgulhosos. Por isso que Deus se oculta ao orgulhoso, e Deus se revelou para você, os pequeninos. Olha o que é que ele diz: se oculta para os sábios e instruídos. Os orgulhosos são os sábios e os instruídos, hoje atual, e ele agora se revela para os pequeninos, para o seu pequeno rebanho que está hoje aqui, que recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida um dia. São eles, os pequeninos. No contexto de Mateus aqui, quem era, pastor? Pessoas sem educação formal, como Pedro e João. Pedro e João não tinham educação formal. Esses homens aqui dessa época eram os desprezados socialmente dentro de uma cultura. Eram eles, pecadores, pescadores, que pagavam, às vezes, e se revelou até para aqueles cobradores de impostos, porque eles ficaram e perceberam quem era Jesus como seu Salvador. Os humildes aqui, os pequeninos aqui, são aqueles que estão conscientes hoje da sua necessidade espiritual por Deus. Nós temos que saber qual a nossa necessidade. O que é que eu tenho para oferecer a Deus? É certo a minha necessidade dEle. São esses os pequeninos. São esses a quem eles se revelam. Aqueles que têm consciência da sua necessidade. Eu necessito do meu Senhor. Eu necessito do meu Salvador. Eu estou aqui humilde, baixo como o chão, dependente totalmente do meu Senhor, do meu Salvador. São aqueles que dizem: eu preciso de Ti, somente de Ti, meu Senhor. Eu não vou para nenhum lugar, Senhor, se não for com Ti. A minha necessidade é completa do Senhor. Eu me apresento hoje diante de Ti como um servo humilde, Senhor. É isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Nós temos que nos apresentar ao Senhor. Os pequeninos são aqueles que dependem do Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que têm os corações quebrantados e contritos diante do Senhor. Aqueles que oferecem a própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqueles que têm e sai dos seus lábios o louvor verdadeiro. Não o louvor que não agrada a Deus, mas a adoração genuína dos lábios que adora a Deus com o coração verdadeiramente. Aqueles que oferecem seus dons e talentos para servir na casa do Senhor. São esses os pequeninos, são esses a quem Deus se revela completamente. São aqueles que agora vivem em obediência através da fé em Cristo Jesus. São aqueles que são gratos e gratos a Deus pelo que Ele fez, de onde Ele nos tirou. Qual a nossa gratidão a Deus? Foi um resgate. Nós estávamos perdidos, Ele nos tirou, nos resgatou, nos transportou e nos deu vida e vida em abundância. É isso que Deus faz nas nossas vidas. E é esses pequeninos que Ele quer. O verbo aqui é esconder. Esconder. Escondestes, e o verbo aqui é ocultar. Se esconder, a gente precisa entender isso.
tá? Senão a gente vai sair daqui pensando que Deus não é um Deus de amor, porque Ele se oculta. Sempre é por causa da dureza do coração do homem. O homem não querendo entregar a sua vida, o homem querendo viver com os seus próprios pés, da sua forma, do seu jeito. Ele não se revela para essas pessoas. O que nosso Senhor, nosso Salvador está revelando aqui é o resultado da incredulidade do mundo e dos homens. Eles não se rendem ao nosso Senhor, porque são totalmente, completamente homens orgulhosos, sábios segundo o seu coração. O orgulho espiritual, não tem coisa pior, igreja do Senhor, do que o orgulho espiritual. Não existe um crente orgulhoso, só para começar, tá? Ou você é crente, direita, não vou botar para a esquerda não, senão o pessoal da esquerda vai pensar aqui que eu estou falando com eles, tá? Ou você é orgulhoso, vou pegar tudo na direita. Ou você é crente ou você é orgulhoso. Você tem que decidir o que você é nessa noite, crente ou orgulhoso. Não existe os dois. Água e óleo não se juntam, não condiz. Crente e orgulhoso não condiz. Paulo explica esse princípio bem direitinho aqui. Ele explica bem direitinho lá em 1 Coríntios 1, quando ele diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, porque eles são orgulhosos, porque eles não entendem a palavra da cruz, eles não entendem. Aí ele pergunta: onde é que está o escriba? Aonde é que está o fariseu? Aonde que está o orgulhoso? Aonde estão eles? O apóstolo Paulo vai mostrar ponto a ponto aonde eles estão. Porque a mensagem da cruz é loucura para eles. Eles não entendem por causa do orgulho do seu coração. Eles são sábios segundo o seu entendimento. Eles confiam na sua sabedoria. Eles confiam na sua inteligência. Inteligência sem sabedoria não é humildade. Você pode ser inteligente, você pode ser sábio, mas sem humildade não adianta nada a tua inteligência, a tua retórica, o teu modo de falar, o teu modo de viver. Não, Deus está nos chamando para sermos humildes como Cristo nosso Senhor. Nós temos que entender isso. Eles são orgulhosos, os fariseus, os saduceus modernos. Eles não admitem a necessidade de Deus. Eles querem viver com a força do seu braço. Eles buscam glória humana, mas não buscam a glória de Deus. Não, por isso eles são orgulhosos. Eles são presunçosos, cheios de empáfia, derramando empáfia, vomitando empáfia, exalando empáfia onde passa, onde pisa. Orgulhosos. Por isso que Deus se oculta a eles. Deus se esconde deles, esconde o nosso Senhor. Por isso que tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. São cegos, são surdos, são mudos, não conseguem ver e estão mortos espiritualmente, e por isso não conseguem ver essa soberania de Deus, porque não tem humildade. Não tem humildade. Quando nós chegamos no versículo 26, ele fala da soberana vontade de Deus. Jesus continua a pregação falando, versículo 26, sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado se revelar a uns e a outros não. Foi do teu agrado se revelar aos humildes de coração. Foi do teu agrado chamar o apóstolo Paulo, um inimigo de Deus, e transformar o leão num gatinho. É isso que ele faz. Humilhando o soberbo e exaltando os humildes de coração. É isso que ele faz. Ele continua fazendo. Foi do teu agrado, foi da tua boa vontade, Pai. Foi do teu prazer, foi do teu propósito fazer isso. Porque ele veio para os humildes. Ele veio para matar o orgulho da humanidade. Ele veio fazer isso. A pergunta é: por que Deus opera assim? Para ninguém se gloriar. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios também. Porque ele opera assim, porque ele faz assim, para magnificar a glória dele, para que o homem possa depender dele, porque ele é diferente de tudo e de todos. Ele é diferente, para mostrar que a salvação vem completamente dele, é graça mediante a fé. Porque senão, naquele dia lá, sabe o que era que eu ia dizer? Eu, pastor Marcos? Não, todo domingo, Senhor, eu mereço.
eu ia pregar para a igreja, eu ia visitar, eu ia cuidar, eu ia exortar. Eu acordo de madrugada para levar um doente lá no hospital. Eu oro por toda a igreja, eu ia me orgulhar. Sabe o que é que ele disse? Isso aí não vale nada se você não crê no meu filho. É através do meu filho, é através da graça do meu filho, porque o homem tem o orgulho natural no seu coração para revelar o caráter santo de Deus. Por isso ele faz isso, por isso ele opera assim. E Deus, ele opera assim. O apóstolo Tiago, eu vou até pedir para Amanda colocar aqui, Tiago 4,6. Ele resiste aos soberbos. Resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Vamos ler, igreja, aqui comigo? Mas... precisa falar mais, né? Um versículo desse, a gente tem que marcar ele na nossa Bíblia. Deus resiste. Ele não se revela para os soberbos, mas dá graça aos humildes. Os humildes, nós temos que ser homens e mulheres mendigos. Aqueles que querem todo dia comer do pão da vida, mendigos espirituais, homens e mulheres dependentes da graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz ir para o céu, por isso que Ele age assim, humilhando o soberbo e exaltando os humildes de coração. E esse princípio atravessa todas as Escrituras, meus amados irmãos, todas as Escrituras, percorre toda a Escritura. Deus escolheu Abraão, um pagão. Abraão era pagão, caldeu, um arameu pagão, de uma sociedade politeísta. E em vez dele escolher os sábios e os instruídos daquela sociedade politeísta e pagã, ele escolhe quem? Abraão, um homem simples. E diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. No meio do povo de Deus, no Egito, durante 400 anos, ele escolhe um homem gago. Moisés tinha dificuldade na fala. Ele não escolhe os iletrados, os oradores egípcios, não. Nem os sacerdotes ainda daquela época. Não, ele escolhe quem? Moisés, um homem simples, que passou por uma dificuldade, que saiu do palácio e foi morar em Midian, sendo pastor de ovelhas. Deus escolhe Davi, um pequeno homem, que não era nem contado no meio dos seus irmãos, era 7 irmãos, cadê o outro, cadê o pequeno? Nem o profeta, um dos maiores profetas, entendeu aquilo. Ele disse: vai ser esse. Deus disse: não é esse. Vai ser esse Deus que eu vou ungir como rei? Não. Até que aparece um menino, ruivinho, pequeno, poucos anos. Davi não tinha 17 ainda. E ele disse: esse aí é o homem que será segundo o meu coração, porque ele é humilde de coração, teve seus erros e falhas sim, mas se arrependia, confessava e vivia para a glória de Deus. E nós temos que viver assim. Os humildes de coração são aqueles que reconhecem quando peca e vai até o teu irmão e pede perdão a ele: eu errei. Eu estou cansado de dizer para a igreja: o crente somos nós. Se a gente tiver alguma coisa contra alguma outra pessoa na rua, na cidade, somos nós que temos que dar o exemplo. Não são os não os crentes, porque ele não entende. Somos nós que temos que ir. Os humildes de coração, somos nós que temos que reaver as relações quebradas, para que elas possam ser juntadas novamente. Quando nós chegamos no versículo 27, vai mostrar agora a autoridade exclusiva do Filho de Deus. Ele é exclusivo, a autoridade é dele. E ele começa com uma palavrinha simples. Mateus 11, 27, ele diz assim, como ele começa o texto: tudo me foi entregue. Essa é a autoridade dele, tudo. É a autoridade do Filho. O Pai não entregou aos profetas, o Pai não entregou a Abraão, Isaac e Jacó
O pai não entregou a Joquebede, o pai não entregou a Ruth, o pai não entregou a Maria, não, ele entregou tudo ao filho, tudo me foi entregue pelo pai, tudo, não é quase nada, é tudo me foi entregue, todas as coisas no céu e na terra me foram entregues, eu tenho toda a autoridade e todo o poder, por isso ele é Senhor das nossas vidas, por isso ele conhece a nossa história, por isso ele sabe até onde nós aguentamos e nos dá força para continuar o resto e prosseguir. Ele sabe. E quando ele diz aqui que tudo me foi entregue, é para mostrar que ele é o revelador único do Pai. Tudo me foi entregue. Tudo foi entregue. Aí ele vai dizer, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Somente o Pai conhece completamente o Filho. Mas ele diz, tudo me foi entregue, tudo, mostrando autoridade sobre a criação, mostrando que ele controla todas as coisas. Lembra do mar? Quando Pedro caminhava, ele disse, vem Pedro. Pedro começou a caminhar, Pedro caiu, ele caminha sobre as águas, ele tem autoridade. Pedro caiu, mas ele acalmou a tempestade, ele acalma a tempestade, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é o juiz sobre excelência que vai julgar vivos e mortos. Ele tem autoridade sobre o reino de Deus. Tudo me foi entregue aqui. Tudo é tudo. Uma ação passada com efeitos futuros e eternos. É isso que ele está dizendo aqui, Jesus. Por que nós podemos confiar na sua autoridade? A pergunta é essa, por que tudo foi entregue a ele? E por que nós devemos confiar na autoridade? Porque ele nos ama. Porque ele cuida de você, porque você chegou aqui nessa noite, você acordou de manhã, você está olhando as pequenas coisas para depois você olhar o macro, que é a eternidade, olhos abertos, respiração, coração pulsando, você está vendo as pequenas coisas, respiração, você está vendo as maravilhas de Deus, Ele é fiel, Ele venceu, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é manso e humilde de coração. Por isso nós confiamos nele. E agora nós vivemos debaixo da autoridade de Jesus. Como pastor? Entregando as nossas vidas a Ele. Como disse o salmista. Entrega, confia e o mais Ele fará. É isso. Nós estamos entregando as nossas vidas como um papel em branco para que Ele escreva a história. Ele não disse que todos os dias já estão contados. Por que é que nós duvidamos? Todos os dias, o salmista diz, todos os dias contados e determinados por Ele. Nós temos coragem de entregar, está aqui minha vida, Senhor, com um papel em branco, escreve a minha história, Senhor. Eu vou aprender a ouvir a Tua voz, Senhor, através da palavra de Deus. Eu vou ter completa dependência de Ti, Senhor, porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Isso vai me trazer coragem para continuar nas lutas do dia a dia. Essa certeza dessa autoridade aqui, tudo me foi entregue, aonde vai cessar os meus medos, aonde vai cessar a minha angústia do meu coração, aonde eu vou olhar para Ele e vou me aquietar nele, sabendo que Ele é meu socorro bem presente em toda e qualquer situação. Eu vou enfrentar meus medos, minhas angústias, minhas amarguras, porque eu sei que Ele é o tratador final, que Ele é o médico o médico maior, o médico dos médicos. Por isso ele diz que somente o Filho conhece o Pai, somente o Pai conhece o Filho. Ele está estabelecendo aqui a reciprocidade, dizendo que eu e o Pai somos um. Por isso que em poucos momentos aparece isso nesses 3 evangelhos. No evangelho de João não, é direto. Eu e o Pai somos um, somos um. Igual o Pai e o Filho são um, ele repete várias vezes, mas nos 3 evangelhos é um momento quase ímpar, onde ele mostra essa reciprocidade entre Pai e Filhos, o poder de Deus, o conhecimento íntimo do Filho sobre o Pai, e no final ele dizendo somente aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai, somente o Filho revela o Pai. O Pai conhece o Filho plenamente, o Filho conhece o Pai plenamente, e somente o Filho pode mostrar o Pai, somente o Filho pode revelar o Pai, como nos revelou, meus amados irmãos, somente através do Filho.
Do Filho, somente através do Filho. É isso que nós temos que sair daqui. Com esse pensamento aqui. Humildade, primeira coisa. Ele é o Salvador dos humildes. Ele resiste aos soberbos. Resiste aos soberbos e levanta os humildes de coração. Dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Nós temos que sair com essa certeza aqui. Eu termino com algumas coisas para que a gente possa pensar. Tá? Sobre a natureza de Cristo. E a mente humana. Sabe? Para que nós possamos entender Cristo completamente, nós temos que ler a sua palavra e pedir iluminação. Eu falei isso de manhã. Meus amados irmãos, sem isso nós não vamos entender o que Deus quer nas nossas vidas. Nós só podemos conhecer a Deus plenamente através da sua palavra, completamente e eternamente. Ele se revela completamente aqui hoje. Não é através de profetadas, quando alguém vai chegar e Deus mandou te dizer, não é isso. Se alguém chegar para você e disser, está escrito, você diz amém, aleluia, lê o texto para mim, eu creio. Eu creio. Existe muito crente enganado hoje. Nós só vamos entender completamente quem é o Filho através da sua palavra, que é revelada, que é inspirada. Pastor, o que é que eu preciso de iluminação? Quando, pastor? Na hora que eu vou ler, eu tenho que orar. Na hora que eu vou ensinar, eu tenho que orar. Na hora que eu for evangelizar, eu tenho que orar para que Deus me ilumine, para que eu possa entender quem é plenamente o Filho. Essa majestade do Filho através da palavra de Deus. Nenhuma investigação humana vai entender quem é Deus plenamente e 100%, meus amados irmãos. Somente aquele a quem o Pai quiser revelar. Por isso que nós pregamos o Filho. As pessoas às vezes dizem, sou crente chato, só fala de Jesus e nós vamos falar de quê? É de Jesus e sobre Jesus. Ele é o centro. Ele é a vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. As pessoas só vão conhecer o Pai através do Filho, a quem o Filho quiser revelar plenamente. Somente assim, igreja do Senhor, nós temos que ter espírito de ousadia, para nós falarmos isso como uma verdade absoluta. Irmão Batista é quem conta uma história. Eu peguei essa história hoje, irmão Batista, que diz que tinha um rapaz na praça, é uma ilustração que ele conta. Mas o rapaz era tão mentiroso, mas ele falava aquela mentira como se fosse uma verdade, né? E tinha um pregador no canto, e o pregador no canto disse, rapaz, por que é que tanta gente te segue? Aí o falso profeta, o pregador disse, porque eu falo a minha mentira como se fosse uma verdade, e tu fala a tua verdade como se fosse uma mentira. Nós temos que ter convicção de quem é o nosso Cristo, que somente o Filho pode revelar o Pai. Nós temos que sair isso com essa verdade no nosso coração. Às vezes nós estamos pregando a palavra de Deus como se fosse uma mentira. Por isso que as pessoas não acreditam. Nós temos que ter convicção no que falamos, meus amados irmãos. Convicção de quem é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu, mas vive pelos séculos dos séculos. Convicção. Por isso que ele diz ali, o Filho, mostrando que o Filho é o único mediador. Esse texto serve na hora de pregar, somente o Filho revela o Pai, mais ninguém, pastor, ninguém. Eu quero que você observe aqui 3 verdades absolutas. Ninguém pode conhecer ao Pai por si próprio. O esforço humano não pode revelar o Pai. Por isso, quando nós pregamos, é a verdade que é Cristo. Como fez lá, o pastor não pregava a verdade como absoluta. E as pessoas não acreditavam nele. Nós temos que ter convicção de quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. Convicção, meus irmãos, não é esforço intelectual, não é disciplina religiosa, não é tradição humana, não é filosofia barata, não, mas é uma experiência real e transformadora com o Filho de Deus. É isso, meus amados irmãos, que vai salvar pessoas,
Jesus como o único caminho. Não há atalhos, não há veredas, não há um caminho. E nós temos que falar com convicção. Quem é esse Jesus, Salvador, Redentor? A terceira verdade aqui é a soberania de Deus. A quem o Filho quiser revelar. Meus irmãos, quando tem aquele texto de João, né? Todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber o que creram no seu nome. Eu quero botar esse texto, bota bem aí, Amanda. Eu acho que é João 1, 12. As pessoas se apegam somente no João 1, 12. Tem que ler 13 também. Tá? Porque a gente vê que é a parte da soberania de Deus. Tem a responsabilidade do homem, mas embaixo, se não tiver a soberania de Deus, as pessoas não vão ser salvas, não vão ser transformadas, igreja do Senhor. Vamos ler aqui. Mas todos... Deixa bem aí, Amanda. Passa já para o 13, tá? Você vê que temos que crer. Todos. Quem são todos? Os que creem. Deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber. Aí a gente se apega nesse versículo. É bom para evangelizar, é maravilhoso. É ótimo, é sensacional. Mas a gente tem que ler o versículo 13. Porque essa revelação vem de Deus, do céu, do alto. Não é na força do braço, não é na força humana. Vamos ler o versículo 13 agora? Olha quem revelou isso aí. Os que nasceram... Vamos ler de novo, que eu atrapalhei a leitura. Perdão. Vamos lá. Os quais... Então, o novo nascimento, a transformação vem do céu, do alto, se juntando. Eu creio e não é carne, homem, sangue ou vontade humana, não são os homens, mas de Deus, do céu, do alto. Nós temos que ler por completo o texto, porque às vezes a gente pode sair frustrado na hora de fazer uma pregação, na hora de evangelizar, na hora de fazer missões, porque é o Pai que revela, não é carne nem sangue, a salvação vem do céu, do alto, vem de Deus, a todos aqueles que receberem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, é assim que a salvação acontece. É assim que nós somos salvos mediante a fé. Somente assim. O método da revelação é Jesus revelando o Pai. E essa revelação vem de Deus, do céu, do alto. Não é carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu, que revela esse Deus se revelando na obra e na perfeita de Jesus Cristo. Meus irmãos, é assim que Ele se revela. Ele se revela assim. Ele se revela assim, não é carne nem sangue, mas é o meu Pai que estás no céu. Nós temos que focar nisso e viver através disso, meus amados irmãos. E eu termino com algumas palavras. Para aqueles que pensam que são sábios e entendidos. Você pode ser sábio e entendido. Você pode ser inteligente e educado. E bem-sucedido, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Em sua vida, você é sábio, entendido, inteligente, educado, bem-sucedido, amém, louvado seja Deus, mas cuidado com o orgulho intelectual. O orgulho tem afastado muitas pessoas de Deus. O problema não é inteligência, o problema não é sabedoria, é não permitir que o orgulho inude o seu coração de vaidade. Meu amado irmão, nós temos que reconhecer as nossas limitações. Nós temos que ir a Deus quando há limitações, e sempre haverá limitações. Nós temos que nos humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso. A palavra humildade é baixo como o chão. O lugar mais alto que o crente deve estar é aos pés da cruz, é de joelho diante de Deus. É esse o local mais exaltado, o lugar do crente. É humilhado, baixo feito o chão, aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Torne-se um pequenino, seja humilde, como Jesus disse, eu vou me revelar para os pequeninos, eu vou me revelar para os humildes de coração.
Nós temos que ser humildes de coração, pequeninos, humildes de coração. Se você se sente simples, inadequado, indigno, esse é o melhor caminho a seguir. Era assim que os humildes se sentiam, baixo como o chão. Isso não é uma posição de vergonha, não, é uma posição privilegiada. Porque a salvação não é por méritos humanos. Deus escolheu você, apesar de você. Deus nos escolheu, apesar de nós. Por isso nós estamos felizes, estamos hoje aqui regozijados. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nunca, meus amados irmãos, nunca despreze a simplicidade. Deus quer que homens e mulheres sejam humildes. Ele quer, Ele não despreza jamais um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Isso não vai impedir de eu crescer como Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento, não. Pedro exorta nas suas epístolas, cresçai ou cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Nós temos que ser uma igreja madura. Isso não é falsa humildade, não. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo em graça, conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, compartilhe o que você recebeu. Você foi chamado para compartilhar o que você recebeu de graça, dê de graça. Dê de graça, não se envergonhe do Evangelho. A sua posição é um local privilegiado, no seu emprego, no seu trabalho, como professor, como mestre, como educador, aonde quer que você esteja. Compartilhe essa verdade que transforma, essa verdade que muda pessoas. Para todos nós que estamos hoje aqui, essa passagem que nós lemos vai mostrar a centralidade absoluta de Jesus. Jesus é absolutamente único e essencial nas nossas vidas, meus amados irmãos. Jesus é único e essencial. Lá em Atos vai dizer que não há salvação fora de Cristo e nenhum outro nome dado nos céus ou debaixo do céu para o qual possamos ser salvos. Não há. Não há. O foco é Cristo. Nunca houve vida abundante fora de Cristo. Não há vida abundante fora de Cristo. Não há vida verdadeira e abundante somente através de Cristo. Eu vim para lhes dar vida e vida em abundância, disse Jesus, João 10. Para nós que estamos evangelizando, estamos fazendo missões mensalmente, diariamente, essa passagem mostra que nós temos que ter dependência completa de Cristo. Apenas o Filho pode revelar o Pai. E é um texto maravilhoso para que nós possamos pregar, mostrando a soberania de Deus, mostrando que Jesus é absoluto em tudo. Nós temos que focar nos receptivos. Nós temos que ter cuidado que às vezes nós estamos dando pérolas aos porcos. Nós temos que ter discernimento quando nós estamos dando pérolas aos porcos. Nós temos que ter cuidado, tem muitos receptivos, nós temos que investir nos receptivos. Esse texto mostra adoração e gratidão. Agradeça a Deus, meus amados irmãos, que Ele se revelou para você. Você é um dos pequeninos, vocês são uns dos humildes que estão aqui no meio do povo de Deus, no meio da casa de Deus. Nós temos que agradecer todo dia, porque não foi carne nem sangue, não foi a nossa vontade que revelou o Cristo, mas o Pai que está nos céus. Ele nos revelou. Adore a Cristo como o Senhor. A gente viu que Ele é soberano, toda a autoridade nos céus e na terra, tudo me foi entregue, é tudo. Confie nele, Ele é suficiente para a sua vida. Não perca o foco com as coisas do mundo, não. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não perca o foco, igreja do Senhor. Os pés na terra, mas os olhos no céu. Uma igreja focada, uma igreja que se maravilha na graça de Deus. E essa igreja tem que continuar com a humildade contínua. Quanto mais conhecemos a Deus, é para ser mais humildes. Quanto mais conhecemos a Deus, mais humildade, menos soberba, menos orgulho, mais humildade.
É isso que nós temos que fazer, para que nós possamos ser homens e mulheres dependentes de Deus. Quanto mais maduros, mais a igreja madura, mais humildes, mais receptivos, mais dependentes de Deus. É assim que nós temos que ser. Nessa passagem extraordinária, Jesus revela verdades profundas. Deus é soberano. Jesus possui toda a autoridade no céu e na terra. Existe um conhecimento mútuo. Jesus é o único e suficiente mediador. O único. Por isso que o convite aqui é explícito, nessa noite. Para que você possa vir até Ele, em humildade, e se entregar a Ele, completamente a Ele. Meus irmãos, não há salvação. Não está implícito nisso que a gente leu. Mas logo em seguida tem, onde Ele chama todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. No verso 28 e 29, eu não vou ler, onde Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele quer tirar o peso nas suas costas. Ele quer trazer segurança para a tua vida. Está cansado, está sobrecarregado, venham a Ele, entreguem a Ele, lancem suas cargas sobre Ele. É um fardo leve, um jugo suave. Nós temos que aprender a descansar nele. É isso que nós estamos vendo, que nós vimos nessa noite. Por isso Jesus tem toda a autoridade para nos convidar e dizer: continue, meu filho, que eu sou contigo. Continue, eu estou contigo. Não é as promessas que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Às vezes nós estamos olhando para o lado, para o outro, olhando para trás. Esquecemos de fixar os olhos e não tirar os olhos de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, meus amados irmãos. Por isso que, se você ainda não é cristão, você tem que vir a Ele, cansado, sobrecarregado, do modo que você está, para que você possa lançar suas cargas e Ele possa trazer alívio para o seu coração. Somente Cristo, meus amados irmãos. Somente Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te rendemos graças, ó Deus, por essa passagem maravilhosa, onde Jesus exclama, respondendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Ó Deus, muito obrigado, porque um dia Deus se revelou para nós, e nós somos partes, ó Deus, desses, aonde Deus se revela completamente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, trazendo salvação, trazendo libertação, porque nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos do medo, mas agora nós somos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque é o Senhor que se revela, não é na força do nosso braço, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu, que se revela na pessoa e na obra completa de Cristo Jesus. Que o Senhor continue sustentando essa igreja, ó Deus. Todos os nossos amados irmãos que se fazem presente aqui hoje, aqueles que não puderam vir por algum motivo, ó Deus, que o Senhor possa renovar, trazer renovo espiritual na vida do teu povo, na vida da tua igreja, ó Deus, porque nós sabemos que dias difíceis virão, mas a tua promessa não falha. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A tua palavra diz lá em Hebreus, nunca jamais os deixarei, nunca jamais os abandonarei. E nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, cuidando, protegendo, guiando os nossos passos, ó Deus, aplanando as veredas, os caminhos ondulados. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não vem de nós. Simplesmente foi o Senhor, completamente foi o Senhor. É obra tua, Pai Santo. Continua sendo a tua obra bendita nas nossas vidas. Ó Deus, nos sustenta nessa semana, ó Deus, nesse restante de mês, anos que nós temos pela frente.
para que nós possamos viver dias, ó Deus, caminhando, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abre os nossos olhos, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, andar sozinhos, porque as ovelhas, elas às vezes são míopes, ó Deus. Tira qualquer venda dos nossos olhos, qualquer empecilho, ó Deus, para que nós possamos viver conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa, Pai Santo, aqueles que não foram alcançados ainda, Pai Santo, que o Senhor possa se revelar para eles hoje. Ó Deus, e que eles possam entender que a responsabilidade deles, ó Deus, de crer, todos os que os receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no Teu nome, ó Pai. A salvação, ó Deus, é para todo aquele que nele crê. Que o Espírito Santo de Deus, ó Deus, possa soprar e convencê-los, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas.